Oi, deixa eu contar um trecho, uma parte da minha vida lá no Japão, para vocês entenderem quando a gente é muito sem noção o que que acontece. Quando eu cheguei no Japão, eu era uma pessoa que não sabia nada de japonês. Eu não sabia a diferença de sayonara para arigato. Então, era um caos. E eu fui cair num lugar onde meio que era quase uma escravidão, sabe? O dono desse lugar era muito suspeito, muito esquisito. Ele tinha uns papos estranhos de querer guardar o passaporte de nós brasileiras que tínhamos chego lá. E aquilo era esquisito demais, porque você sabe que você, como estrangeiro, o que te resguarda o direito de ir e vir, etc., é o seu passaporte. Se alguém segurar o seu documento, você meio que não tem o que fazer. E aí era muito estranho, porque além de tudo, quando a gente saía do trabalho exausto, querendo voltar para casa e descansar, volta e meia ele chegava lá com uns papos que eu não entendia, mas quem morava comigo, que eu morava com outras meninas, traduzia dizendo que ele falava que era normal as brasileiras darem banho nele, lavando o cabelo, fazendo massagem, uns papo muito esquisito. Aí eu falei, meu, isso aqui tá bem errado. A gente vai ter que fugir daqui. E aí eu fiz um plano de fuga, bolei um plano de fuga para ir para a cidade onde meu irmão estava. Só que onde meu irmão estava não tinha trabalho para mulheres. Então a gente não podia ficar lá. Só que eu não podia mais continuar naquele lugar e nem deixar as meninas que estavam comigo. Aí a gente teve a brilhante ideia de entrar em contato com uma outra empresa numa outra cidade que poderia ter emprego. Só que essa empresa, ela exigia que se falasse o japonês, porque senão eles não poderiam contratar, porque eles falavam que o trabalho lá, se você não entendesse direito, era perigoso, porque eles trabalhavam com vidro. Nossa senhora, e aí? Todo mundo, vamos, vamos. Aí a gente conseguiu fugir desse lugar, né? E ir para essa outra cidade. A empresa veio buscar a gente numa van. E durante o trajeto, o pessoal que falava japonês falou assim: Mas meu, ela não vai passar, como é que vai ficar? E eu, na minha cabeça, eu tinha certeza que eu ia entrar, porque não tinha possibilidade de eu voltar para o Brasil. Eu não queria isso, porque eu estava fugindo de um relacionamento tóxico. E segunda coisa, que não ia dar certo de jeito nenhum na minha cabeça, era eu não entrar para voltar para aquele emprego horroroso. Eu falei, não, eu tenho que funcionar, tem que dar certo. Eu falei, gente, o que que eu preciso fazer para entrar? Aí o pessoal falou, olha, geralmente a gente entra com um tradutor brasileiro, então ele vai ajudando a intermediar, não vai ser tão problemático, mas aí você vai ter que falar que você entende, mas que você não consegue falar. Aí eu falei, mas como que eu falo isso? Aí eles me ensinaram um jeito macarrônico de falar, que era, wakaru kana? Não, nihongo ga wakaru kana? É, Chotto muzukashi o hanasu. Alguma coisa assim. Aí eu peguei, decorei isso, fiquei lá falando, refalando, falando, falando. Aí quando a gente foi entrar na entrevista, todo mundo entrou com o tradutor brasileiro. Tudo lindo. Todas elas falavam um pouco de japonês. Então, tudo lindo. Quando foi a minha vez de entrar, o que que aconteceu? Quem entrou comigo foi um outro japonês. Então, ficou um japonês me entrevistando, o outro japonês que era para ser meu tradutor e que não falava português, e eu. Falei, lascou legal, mas eu não tenho alternativa. E é tão bom você não ter alternativa que a única forma da coisa acontecer é dar certo. O que que eu fiz? Eu peguei e falei, eu vou entrar de qualquer jeito e vou passar. Ai, o homem falava, 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 o outro falava, falava, falava. Quando eles riam, eu ria também. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Quando eles ficavam sérios, eu ficava séria também. Quando eles faziam assim, eu fazia assim também. Quando ele fazia assim, eu fazia assim também. Eu fiquei copiando tudo que os caras faziam. Parecia aqueles macaquinhos adestrados, mas era o que tinha para hoje. Chegou uma hora que esse cara virou e fez assim. Eu sabia contar até três. Que era Ichi-ni-san. O Yon-go-hat eu já não sabia. Eu só sabia contar até três. Porque eu ouvi isso durante esse periodinho que eu estava treinando com as meninas na van. Então, quando ele fez assim, eu falei, Ichi, ni, san. Aí ele, ai, 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 e todo mundo fazendo assim, e eu fazendo assim, e todo mundo fazendo assim, e eu continuei também fazendo assim. Aí, eu vi que eles falaram, 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 eu não entendia nada, até hoje não sei o que aconteceu aquele dia, e aí eles olharam para mim, e ninguém falou mais nada. Eu falei, aham, é a minha deixa, tá na hora de eu usar a minha frase de efeito. Aí eu cheguei e falei assim, Nihongo ga wakaru kedo,
Shaberu ga muzukashi, né? Aí ele, nananana, o outro, nananana, e eu, ai, 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 e todo mundo riu e todo mundo se cumprimentou, e eu sei que eu saí de lá empregada. Quando eu saí, as meninas todas apreensivas, dava para ver na cara delas o desespero, porque, tipo, elas não estavam de verdade acreditando que eu ia entrar. Então já estavam pensando como que vai ser, o que que vai acontecer com ela. E aí o cara chegou e falou para elas: "Ah, ela foi contratada". E aí todo mundo começou a festejar e foi a hora que eu descobri que eu tinha sido contratada. Mas o mais interessante dessa história que eu trago para vocês é que eu não duvidei. Em nenhum momento eu achei que eu não ia entrar, mesmo sem falar japonês, mesmo sem entender nada que estava acontecendo ali naquela entrevista. Eu não duvidei. Então, muitas vezes que a lei da atração funcionou bem para mim, foi porque eu não duvidei. Eu tinha certeza, eu não tinha outra alternativa. E todas as vezes que eu tive dúvida, as coisas não funcionaram para mim. Tinham coisas que eram muito mais fáceis, muito mais simples de eu conseguir e eu não acontecia. Por quê? Porque eu duvidava de mim. Então, uma coisa que eu falo para vocês, esse período do Japão, eu vou trazer várias histórias aqui no canal para vocês vivenciarem um pouco tudo isso, mas me ensinou muito de coisas que a gente tem que começar só a acreditar. O primeiro ponto para a lei da atração acontecer aqui é a gente falar: sim, é isso que eu quero, é isso que vai acontecer. E eu acredito. Dane-se. Sabe aquela coisa de que Deus prepara os escolhidos? Ele não escolhe os preparados? É sobre isso. Então, acredita em você. Se você quer alguma coisa, não dê outra possibilidade. E se você está num beco sem saída, é o melhor lugar que você podia estar. Porque daí só tem um caminho possível, que é para cima. Só segue. Se esse vídeo fez sentido para vocês, se vocês gostaram, me deixa comentário aqui, acho muito legal, adoro responder, adoro ver o que vocês estão falando. Se querem outro tipo de conteúdo desse tipo, outras histórias, também comenta, eu vou adorar saber, e aí eu vou preparando o material para vocês. E se gostaram, curte, compartilha, né, o vídeo com quem precisa acreditar em si mesmo. E se não é inscrito, fica aqui o meu convite para você se inscrever. Esse canal é feito com muito carinho para vocês. Tá bom? Gratidão!